Amém. Graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade de estar compartilhando o Evangelho com vocês, de estar compartilhando, de estar falando a respeito desse Deus que é tão maravilhoso, desse Deus que é tão bendito, que nos dá tanta graça, tantas alegrias por meio do seu Filho. E é a Ele que devemos dirigir todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, porque somente Ele e mais ninguém, somente Ele é digno de ser adorado e de ser exaltado. Hoje eu quero falar a respeito, continuando o nosso estudo sobre os atributos de Deus, ou seja, sobre as qualidades, sobre as características de Deus. Eu quero falar particularmente de um atributo que para mim eu considero sensacional. Sem esse atributo, não sei o que seria de mim, não sei o que seria de toda a Igreja de Cristo. Porque este atributo ao qual eu vou falar, ele é um dos atributos que mais nos comove. Ele mais nos leva à adoração, é muito cantado em todos os nossos hinos. É o atributo de Deus chamado misericórdia. Esse atributo tão especial, tão santo, tão sacro, que nos leva a uma alegria tal que não possamos sequer começar a compreender a alegria que temos ao cantar, ao declarar que Deus é misericordioso. Então hoje nós iremos falar a respeito da misericórdia de Deus, desse atributo tão íntimo, tão peculiar de Deus, que faz com que Deus se diferencie de toda a sua criação. Esse atributo é simplesmente magnífico. Então vamos abrir as nossas Bíblias, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele nos guie na exposição desta palavra, para que o Espírito Santo age em nossas vidas, para que possamos compreender qual é o tamanho, qual é a altura e a profundidade das misericórdias de Deus. Porque como está escrito, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É maravilhoso ter conhecimento das misericórdias, da misericórdia de Deus, porque ela não tem fim. Então eu gostaria de pedir para que vocês, se vocês têm as suas Bíblias, abram por favor na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 ao versículo 6. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu gostaria que você, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você permanecesse com ela aberta, para que nós possamos destrinchar, para que possamos garimpar verdades preciosas a respeito deste atributo de Deus que é tão magnífico e tão essencial à nossa fé. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, não haveria nós, não existiria nós. Todos nós seríamos consumidos pela justiça de Deus. Mas o fato de Deus ser misericordioso, é pelo fato dele ser misericordioso que nós estamos aqui hoje. Sem a sua misericórdia, todos já seríamos consumidos. Então vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus em oração, para que o Senhor possa abençoar esta palavra e para que possamos entender um pouquinho mais acerca de Deus. Eu não gosto de falar que ensinarei tudo a respeito de algo, porque eu mesmo estou em constante processo de aprendizagem. Creio que todos nós estamos em processo de aprendizagem. Creio que, como o Evangelho é perfeito e nós pregadores somos imperfeitos, sequer conseguimos atingir o sopé da montanha do conhecimento de Deus.
mas isso nos deixa mais alegres ainda, pois sabemos que passaremos a eternidade, eternidades de eternidades, nos aprofundando no conhecimento desse Deus maravilhoso. Então vamos nos colocar em oração. Vamos orar, pedir a orientação do Espírito Santo, para que Ele nos guie por toda esta mensagem. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos pomos diante da Tua presença, cônscios, Senhor, conscientes da nossa necessidade da Tua presença. Precisamos que o Teu Espírito Santo se manifeste, Senhor. Que o Teu Espírito seja derramado, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada ser, Senhor, que ouvirá a Tua palavra. Que nós possamos ser completamente avivados, Senhor, para que possamos sair, Senhor, como o significado da própria palavra igreja, eclésia, os chamados para fora, que nós possamos ser chamados para fora, Senhor, para irmos, para pregarmos e dizermos a este mundo que as Tuas misericórdias não têm fim. Muito obrigado, Senhor, por este atributo tão glorioso. Eu te peço, nos conforma a imagem do Seu Filho, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu gostaria de fazer aqui com vocês é uma breve exposição a respeito desses 3 versículos tão preciosos. Porque estes versículos, Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, nos mostram e nos revelam acerca da misericórdia de Deus. O que significa esse atributo? Se formos começar o texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, no versículo 4, nós vamos ficar na parte A primeiramente. Diz: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Para que nós possamos primeiramente destrinchar o que significa dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia, precisamos primeiramente saber o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem um significado primário, o significado básico de colocar o coração na miséria alheia. Ou seja, denota sentimento, denota algo vindo da vontade. Você coloca o seu coração na dor do próximo. Esse é o significado básico da palavra misericórdia. A misericórdia é a compaixão suscitada pela dor alheia. E o que significa ter compaixão? Compaixão significa sofrer com alguém, sofrer junto, ter o mesmo sentimento de dor e sofrimento que o outro, ou seja, ter piedade, sentir tristeza pela dor alheia, sentir dó, ter piedade, sentir tristeza. Isso significa a palavra misericórdia. É essa compaixão que é despertada quando você entra em contato com algo digno de tristeza. Por exemplo, qual é a sua reação quando você vê alguém que está passando fome na rua? Será que você tem o mesmo sentimento, um sentimento de sofrimento, como se você mesmo estivesse ali sofrendo com aquela pessoa? E é esse o significado da palavra misericórdia. É você sofrer, literalmente, você sofre junto. É como se você mesmo estivesse passando por aquilo. É como se você próprio estivesse passando por aquela necessidade. Isso significa a palavra misericórdia. É essa compaixão que ela é despertada quando se entra em contato com a tristeza, com a dor e o sofrimento do próximo. Então, dada essa definição bem rápida a respeito de misericórdia, vamos para o contexto. Está dizendo que Deus é riquíssimo em misericórdia. A palavra rico, todos nós sabemos o que significa. Riqueza significa ter abundância de algo. Por exemplo, quando nós falamos em riqueza, por conta do nosso mundo pós-moderno, em que a busca pelo prazer, a busca pelo ter é ser maior do que o ser, colocamos nos nossos parâmetros, consideramos uma pessoa rica aquela que é dotada de muitos bens. Por conta
desse pensamento secular, dessa importância exagerada que temos com relação ao ter, nós colocamos que uma pessoa rica é sempre aquela pessoa que é cheia da grana, aquela pessoa que tem muito dinheiro, é sempre uma pessoa que tem. Por exemplo, você pode dizer, eu não sou rico de dinheiro, mas eu sou rico de saúde. Ou seja, você tem saúde. É sempre o ter. Você ter alguma coisa. Mas, embora a palavra de Deus diga que a Deus também pertence todas as coisas, que Deus é rico porque Deus tem o mundo na palma das suas mãos, a palavra de Deus também diz que Deus é rico no seu ser. Porque a misericórdia, ser misericordioso não é uma característica possessiva. Por exemplo, você não tem, você é misericordioso. É algo inerente ao seu próprio ser. Então, quando a palavra de Deus diz, quando esse texto aqui que nós lemos diz que Deus é rico em misericórdia, significa que Deus abunda dentro do seu próprio ser. Deus é rico. Deus possui muito desse sentimento, muito desse sentimento, dessa misericórdia. Porque a misericórdia ela é um sentimento, ela é uma característica própria de seres morais. Todos nós, como seres morais, temos capacidade de exercer misericórdia. Então, quando falamos que Deus é riquíssimo em misericórdia, preste atenção nessa palavra, no superlativo, riquíssimo. Ou seja, alguém que é muito rico. Alguém que superabunda, alguém que é cheio de algo. Deus é cheio de misericórdia, ou seja, Deus é cheio de compaixão. Deus é cheio de piedade. E diz na continuação do texto que ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. A palavra amor nós daremos continuidade posteriormente em outra mensagem. Por ora, vamos focar com relação à misericórdia de Deus. Quando falamos a respeito de colocar o coração na dor alheia, é algo que precisamos ter em mente, principalmente com relação à pessoa de Deus, que ela é um tanto surpreendente por se tratar de um ser como Deus. Por exemplo, se eu olho para um ser humano, na pessoa de um ser humano, se eu presencio uma cena em que alguém está sofrendo, vamos supor que algum conhecido meu, algum amigo meu, uma pessoa a quem eu amo, esteja passando por um momento extremamente difícil na sua vida. Vamos supor que ela tenha perdido um pai e uma mãe. É uma dor muito grande. Se eu tenho a qualidade de ser misericordioso, o que isso significa? Significa que eu vou colocar o meu coração nessa dor. Eu me imagino na mesma condição. Então, a palavra misericórdia, quando ela é aplicada aos seres humanos, ela não é muito difícil de ser entendida. Porque nós vivemos num mundo caído, nós vivemos em um mundo em que as mazelas, em que a depravação, em que a violência, ela chegou a níveis absurdos. Nós sabemos, porque nós estamos aqui, nós estamos sob o poder do pecado, vamos colocar assim. Nós estamos sob o poder do pecado. Sem querer, porque nós como cristãos, nós acabamos sendo influenciados muito negativamente pelo pecado. Então, por conta disso, nós como seres humanos, nesse mundo caído ao qual vivemos, nós sabemos o que é sofrer. E por conta disso, nós sabemos o que é ter compaixão de alguém. Todo mundo já teve alguma situação triste na vida em que você sentiu compaixão de outra pessoa. Você já presenciou o caso de alguma pessoa a quem você amava sofrendo e você, por conta disso, o seu coração se moveu de tal maneira que você colocou o seu coração naquela dor. Você sentiu como se aquela tristeza fosse sua. Isso, na perspectiva humana, é fácil de se entender. Mas quando olhamos para a perspectiva divina, é um pouco mais complexo. Porque Deus, na sua soberania, na sua glória, na sua majestade,
ele está imune ao pecado, ele está imune ao sofrimento. Deus não sofre. Vamos colocar assim. Deus não sofre pelo pecado. Não me interpretem mal. Quando eu digo que Deus não sofre pelo pecado, estou querendo dizer que Deus ele não sofre como se fosse um pecador. Vamos colocar assim, ele não sofre como se fosse um pecador. Deus não sofre por ter tomado escolhas erradas, porque ele nunca erra. Então Deus não sofre com a influência negativa do pecado. E quando olhamos para a palavra de Deus, quando ela diz que Deus é rico em misericórdia, e o que acabamos de falar? Acabamos de falar que Deus, ele coloca o coração na dor alheia. Você só coloca o coração na dor alheia quando você é despertado, ou seja, quando você decide no seu coração sentir tristeza por algo. Mas é muito complicado você dizer que, por exemplo, Deus sofreria pela dor alheia, com a dor alheia, se você, por exemplo, se você olha para a natureza de Deus e vê que ele é perfeito. No céu não há imperfeição, no céu não há sofrimento. Então, como podemos conceber na nossa mente que Deus ele sofre junto com o pecador? Porque a palavra misericórdia ela traz esse sentido, ela traz esse significado. Que Deus ele sofre junto, como se ele mesmo estivesse sofrendo. Como se o próprio Deus estivesse passando por aquilo. E isso nos leva a um estado de adoração muito grande. Porque como Deus manifestou essa misericórdia? No fato dele ter dado seu filho por nós. Deus sabe o que é sofrer. E como Deus sabe o que é sofrer? Deus sabe como é sofrer porque ele enviou o seu filho. O seu filho é a palavra de Deus revelada. É o próprio verbo revelado. O próprio verbo de Deus. Ele sabe o que é sofrer. Ele viveu no mundo caído. Embora ele não tivesse pecado algum, não tivesse falha, culpa alguma nele, ele sabe. Ele foi rejeitado. Ele foi torturado. Ele foi traído. Ele era pobre. Ou seja, Cristo estava sujeito a todos os sofrimentos que nós passamos. Então não podemos achar estranho que Deus seja rico em misericórdia. Porque Deus ele já esteve aqui na terra. Ele sabe o que é sofrer. Eu quero dar uma palavra de encorajamento para você. Se você pensa que está se sentindo esquecido, se você pensa que Deus não está olhando para o seu sofrimento, eu quero te encorajar a não pensar mais dessa forma. Porque quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho passou por todos os sofrimentos, por todas as dores dos pecadores. Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe como é viver em um mundo caído como o nosso. E como o escritor de Hebreus nos diz no capítulo 4, ele nos diz que pelas coisas que ele foi tentado, ele pode ser um sumo sacerdote perfeito, porque ele compreende o que nós estamos passando. Deus está sofrendo junto com você. Deus sofre junto com você. Não pense em Deus como alguém distante. Porque quando olhamos para a palavra misericórdia, eu quero que você preste muita atenção e que aplique o seu coração nisso que eu vou falar. Se a palavra misericórdia significa que você põe o coração na miséria alheia, o que é pôr o coração? É colocar a si mesmo, é colocar a si próprio. Então, quando falamos que Deus é riquíssimo em misericórdia, o que estamos querendo dizer? Estou querendo dizer para você que Deus, ele está perto. Deus não é... Pare de pensar em Deus como alguém distante. Pense em Deus como alguém que está perto. Você pode pensar que ele não está perto, mas ele está perto. A palavra de Deus diz, quando Cristo ele estava próximo a deixar esse mundo, ele disse para os seus discípulos, eu enviarei o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus.
Então o próprio Deus habita perto de nós, ele habita em nós. Então não pense que Deus se esqueceu, que Deus está longe. Nós temos essa mania de olharmos para Deus como alguém distante. Nós sempre temos esse grave defeito de olhar. Quando falamos de Deus Pai, nós pensamos em Deus Pai como alguém transcendental, como alguém que está longe. No Deus Filho é a mesma coisa. Não, Ele está perto. Ele é misericordioso, ou seja, Ele coloca o coração no seu sofrimento. Ele se entristece junto com você. Ele é rico em misericórdia, ele é rico em compaixão, ele compreende. Ele sabe o que é estar no mundo sujeito, dominado pelo pecado. Talvez você esteja passando por uma luta, talvez uma luta que eu digo, uma luta espiritual, talvez você esteja lutando para se santificar, mas esteja sempre caindo no mesmo pecado. E você se pergunta, será que Deus está mesmo próximo de mim? Será que Deus se importa comigo? Deus está assistindo juntamente com você. O Espírito Santo está próximo a você. Não se culpe, não se martirize. Deus está perto. O coração dele está no seu sofrimento. Ele está vendo a sua vontade de ser santo, a sua vontade de se consagrar a Ele. Então, descansa nisso. Descanse nisso. Deus é rico em misericórdia. E temos que destacar uma coisa a respeito da misericórdia de Deus, é que a misericórdia de Deus, ela é algo, denota desejo intenso, denota vontade. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, verso 15, que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ou seja, você exercer misericórdia é algo, como eu poderia explicar? É algo que parte da própria vontade. Deus decidiu ter misericórdia de você. Deus decidiu se compadecer de você. Deus decidiu salvar você, porque Ele tem misericórdia. Ele conhece cada detalhe. Ele já te elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Ele já te conhecia. Ele se compadece de você. Mas vamos dar continuidade. Nós vimos que a palavra misericórdia, que quando falamos que Deus é misericordioso, significa o quê? Que Deus coloca o seu coração na dor alheia. Ou seja, Deus se compadece, Deus sofre junto. Deus sofre com alguém. Ele sofre junto de você. Mas quando falamos a respeito de sofrimento, a respeito de misericórdia, temos que lembrar uma coisa. Você só pode ter misericórdia de quem é digno de misericórdia. Você não tem misericórdia, por exemplo, você não diz que um milionário, vamos supor, é um pobre coitado no sentido dele não ter bens materiais. Você pode até dizer, eu sinto compaixão pelo fato dessa pessoa que é milionária, dessa pessoa que é rica, estar perdida sem Deus. Tudo bem. Mas você não tem misericórdia e diz, coitada dela, ela não tem nada dentro de casa. Você não diz isso. Então ter misericórdia, você só tem misericórdia de algo que é digno de misericórdia. Ou seja, de algo que é miserável, algo que é digno de compaixão. E quem são essas pessoas dignas de compaixão? Eu e você. Nós somos esses miseráveis. Nós somos esses desprezíveis. Nós somos esses infames. Nós estamos em um estado deplorável sem Deus. Vou provar para você. Verso 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha como o apóstolo Paulo nos descreve. Ele diz que estamos mortos. Mortos. O que essa palavra morto ela nos traz de significado? Traz um significado de que nós estamos em um estado deplorável. Estamos em miséria. O que é miséria? Miséria é penúria. Miséria é estar em uma condição... Uma pessoa miserável é uma condição zero vida.
É só você olhar para uma pessoa que não tem nada. Ela está no sentido de bens materiais, de estar passando fome, de não ter um abrigo. É alguém miserável. E Paulo nos diz que nós somos miseráveis. Estamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Nós não temos condições alguma de salvarmos a nós mesmos. Então, você só pode... Deus, ele é rico em misericórdia, ele tem misericórdia de quem? Do miserável, daquele que está morto. Eu e você, sem Deus. Sem Deus nós estamos mortos. Mortos. Em vários sentidos. Mortos espiritualmente, vamos morrer fisicamente e vamos morrer eternamente. Se a graça de Deus, se o Espírito Santo não nos regenerar e fazer de nós novas criaturas. E só é possível, como eu já disse, só é possível demonstrar misericórdia a algo digno de misericórdia, que somos nós. Mas eu quero colocar algo para vocês que é o fundamental. Isso vai servir como aplicação prática na sua vida. Só misericórdia não consiste somente em sentimento, mas misericórdia também consiste em ação. Repito, misericórdia não consiste somente em sentimento, mas também em ação. Vamos dar continuidade. Verso 5, parte B, até o verso 6. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos fazer um breve resuminho do que a gente falou. Deus é rico em misericórdia, ou seja, Deus ele se compadeceu pela nossa condição, ele se entristeceu, ele sofreu, ele viu a nossa condição deplorável, ele viu o nosso estado miserável, viu que nós não tínhamos condições alguma de salvarmos a nós mesmos. E o que ele fez? Ele viu a nossa condição, ele nos vivificou, ou seja, ele tomou uma atitude. Reparem o que ele disse, nos vivificou, ou seja, esse termo nos denota ação. Ele viu o nosso estado, ele sentiu pesar, ele sentiu compaixão, sentiu tristeza por conta do nosso estado pecaminoso. E por conta desse sentimento, por conta dessa tristeza que ocorreu no coração de Deus, ele nos vivificou, ou seja, ele tomou uma atitude. Misericórdia, sentimento que não consiste em ação, não condiz com Deus. Todo o atributo de Deus consiste em ação. Ele nos vivificou, ou seja, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a prova da misericórdia de Deus foi que Deus, ao ver a nossa condição, o seu coração se moveu de íntima compaixão e, em consequência, ele tomou uma atitude. Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Ele nos reviveu. Ele nos reviveu. Então, a aplicação prática para a sua vida é: se você diz que se entristece com a condição ímpia deste mundo e não faz nada para mudá-lo, para mudar esta situação, você não está sendo misericordioso. Você não está sendo como Deus. Me desculpa te dizer isso, mas é a verdade. Sentimento divino, que a misericórdia é um sentimento divino, que não conduz em ação, jamais, de maneira alguma, pode ser chamada de misericórdia. É apenas um sentimento momentâneo, mas não é misericórdia. A misericórdia, ela consiste em ação. Se você vê alguém passando necessidade e o seu coração dói e você não faz nada para ajudá-la, você não está sendo misericordioso. Você está sendo hipócrita, para falar a verdade. Então é algo
maravilhoso termos esse conhecimento para que nós possamos saber que Deus, de fato, Ele não somente sente as nossas dores, Ele age para atenuá-las. Ele age nelas, para que nós possamos ser curados delas. Imagine bem, veja bem, se Deus só falasse, eu tenho misericórdia dos meus filhos, e Deus não fizesse nada. Imagine que Deus só ficasse sentindo, o mundo todo é pecador, meu coração está doendo, e Ele não fizesse nada para mudar isso. Não seria exercer misericórdia. Misericórdia consiste em ação. Em ação. É algo que parte da vontade. Você decide ter misericórdia de alguém. Você decide. É um desejo, deve ser um desejo intenso. Então eu gostaria de concluir, fazer 3 breves conclusões acerca dessa mensagem. Primeira conclusão: não devemos olhar para Deus como alguém indiferente. Talvez você esteja passando por situações difíceis, como eu já disse. Talvez você esteja lutando para se santificar. Talvez você esteja caindo sempre no mesmo pecado. E talvez você se pergunte se Deus realmente está olhando para você. Talvez tudo tenha sido tirado de você. E você esteja se perguntando, será que Deus se importa mesmo comigo? Eu quero te convidar a não olhar mais para Deus como alguém diferente. Talvez esse sentimento tenha começado a brotar em seu coração porque você tem se afastado de Deus, porque você tem estado longe dele. Eu vou usar uma ilustração que ela foi usada durante uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. A ilustração foi a seguinte: para retratar, eu vou adaptar ela um pouco, para adaptá-la para combinar com essa mensagem. Ela foi assim: certa feita, certo pai, um homem, estava caminhando com seu filho de 4 anos pela rua. E de repente o filho, ele fez uma pergunta para o pai. Ele disse: pai, qual é o tamanho de Deus? Porque nós sabemos que crianças sempre têm a mania de fazer perguntas difíceis de serem respondidas. Mas aquela criança de 4 anos inocentemente perguntou: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou meio atônito com aquela pergunta, não soube responder. O pai se calou. Então o pai decidiu levar o filho para um... Não, o pai simplesmente parou, olhou para o céu e viu um avião. Aí o pai olhou para o seu filho e disse: filho, olha para o céu. Aí o filho disse: tudo bem, papai. Tá vendo aquele avião? Aí o filho disse: tô sim, pai. E aquele avião é grande ou é pequeno? O filho disse: pai, ele é tão pequenininho, ele é do tamanho de uma formiga. Ele é pequenininho. Mas o filho disse isso porque ele estava longe do avião. Então o pai o levou até um aeroporto. Chegou bem perto da área onde saem os aviões. Aí o pai perguntou pro filho: e agora, filho, esse avião é grande ou é pequeno? O filho disse: caramba, papai, esse avião é enorme, é muito grande. Aí o pai disse para o filho, sabiamente: filho, assim é Deus. Quanto mais longe você estiver de Deus, menor ele será para você. Porém, quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele se tornará para você. E assim eu quero dizer para você: quanto mais perto você estiver de Deus, maiores serão as misericórdias dele na sua vida. Você vai ver, você vai sentir que grandiosíssimas são as misericórdias de Deus. Mas você precisa estar mais perto dele. Se a palavra misericórdia é colocar o coração na dor alheia, então você precisa estar mais perto de Deus. Deus tem misericórdia, sim. Deus está perto de você. Deus está sofrendo junto com você. Deus se alegra com você e chora com você. Talvez você não tenha percebido isso ou não esteja percebendo isso, porque talvez você esteja muito longe dele. Então eu te convido
a se aproximar dele. Se aproxime, venha para Cristo. Talvez você que está me assistindo, ou que vai me assistir, talvez você ainda não seja um cristão. Talvez você esteja pensando que é pecador demais para ir para o céu. Mas eu te digo uma coisa. Cristo, Ele se compadece da sua dor. Ele sabe quão pecador você é. E Ele morreu por cada um dos seus pecados. Por cada um deles. Você só necessita crer. Ele só quer que você creia, que você se arrependa. E então você enxergará o quão misericordioso é o Senhor. Quão misericordioso é o Senhor. Segunda conclusão, nós temos um Deus que sofre com a nossa dor. Então não pense que Deus não está vendo o seu sofrimento. Deus sabe o que é viver em um mundo dominado pelo pecado, dominado pelo poder do pecado. Então não pense que a graça de Deus não é forte o suficiente para te salvar. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas. As suas misericórdias não têm fim. Ele sabe, Ele te conhece. Ele está sofrendo junto com você. Só se entregue a Ele, se entregue a Ele. Venha para Cristo. Cristo quer salvá-lo. Venha para Cristo. Terceira conclusão, para encerrar. O que eu gostaria de destacar aqui. Deus é tão misericordioso que Ele nos deu graça por meio do seu Filho. Através de Jesus Cristo, Deus está te chamando. Venham. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham para Cristo, venham. Venham para Cristo. Porque Deus é misericordioso. Então, essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, de que grandes são as misericórdias do Senhor. Grandes. Ele é rico em misericórdia. Então, espero que essa palavra fale profundamente ao seu coração, para que você venha se reconciliar com Deus novamente. E para que você possa crer e possa ver, sentir o quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o nosso Senhor e quão infinitas são as nossas misericórdias. Amém? Fique na paz, fique na graça, que o Senhor fale poderosamente com vocês. Amém? Amém.